Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da aula de hoje é equilíbrio iônico. Nossa, que emoção! Pois é, vamos fazer uma recapitulação bem rápida, bem tranquila sobre equilíbrio até então. Equilíbrio nada mais é que aquele momento da reação, reação essa que tem que ser reversível, onde você faz a transformação de reagente em produto, assim como produto em reagente, onde naquele momento em que a concentração dos reagentes e dos produtos não se altera, a partir de então você tem um equilíbrio químico. Você não como é observado isso? Quando a velocidade de transformação de reagentes em produtos é igual à velocidade de transformação de produto em reagente, você tem o início do seu equilíbrio químico, representado por esta figura maravilhosa aqui, tudo bem? Indicando que você tem a coexistência da transformação de reagentes em produtos, reação direta, assim como produto em reagente, reação inversa, tá bom? O que isso interfere quando a velocidade da transformação, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa? Indica que a concentração tanto dos reagentes quanto dos produtos não irá se alterar. Lembrando que não é obrigado você ter concentração igual tanto do reagente quanto do produto. Você pode ter concentrações distintas, contudo, ainda assim você vai ter um equilíbrio químico. Equilíbrio químico é iniciado, quando você tem a constância, a não alteração da concentração nem de reagente nem de produto, tá bom? Isso não quer dizer que a reação parou de acontecer, não. Só quer dizer que na mesma velocidade com que você transforma reagente em produto, você transforma produto em reagente. Só isso, tá bom? Continuando aqui a respeito do princípio de Le Chatelier, antes de dar início ao nosso equilíbrio iônico, o que a lei de Le Chatelier fala? Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Luciano, o que é isso? Quando você causa um distúrbio no seu sistema, o seu sistema tende a se reorganizar para minimizar esse distúrbio causado, tá bom? Lembrando que existem 3 fatores que você pode causar um desequilíbrio, perturbar o equilíbrio do seu sistema: concentração, temperatura e pressão para as espécies gasosas. Dá uma olhadinha aqui. Aplica-se a sistemas com espécies no estado fundamental e iônico. Essa questão aqui de iônico, daí o nome de equilíbrio iônico, tá bom? Então, tudo aquilo que nós vimos até então, equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio químico, é aplicado aqui também. Só que aqui a gente vai estar trabalhando com íons, por isso equilíbrio iônico, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha aqui, ó. As características, as constantes de ionização Ki. Tá bom? Lembrando, K maiúsculo é constante e o I, no caso, é ionização. Pois bem, dá uma olhadinha aqui. Ó. Quanto maior o valor da... Quanto maior o valor da constante, Ki, maior a força do ácido ou da base. Lembrando que a constante ácida é dada por Ka e a constante básica, Kb. Ácido A, básico B. Né? Bem implícito, bem tranquilinho para se entender isso. Então, quando você tem um equilíbrio aqui entre espécies no estado fundamental e a espécies iônicas, tá bom? Você tem o que? A coexistência, você tem um equilíbrio químico, tá bom? Então, o que nós temos aqui? É atingido, logicamente, você vai ter aqui uma constante ácida, uma vez você tem liberação de H+, e por vezes você tem uma constante básica, liberação de OH-, tá bom? Então aqui nós temos os valores. Quanto maior o valor do meu Ka e do meu Kb, mais forte vai ser esse ácido, mais forte vai ser essa base, tá bom? Luciano, como é que é calculado a constante de ionização? Tá lembrado que era o produto matemático entre os produtos dividido entre um produto matemático dos reagentes? Continua a mesma coisa, só que você está trabalhando agora com íons, só isso que mudou. O que nós temos aqui? Isso aqui é uma equação bem genérica, onde você tem uma espécie que vai liberar H+ em contato com água, tá bom? E aqui uma espécie genérica que vai liberar OH- em contato com água. H+ é a característica de espécies ácidas e OH- característica de espécies básicas. Então, o que você tem? Você vai ter aqui a constante de equilíbrio tanto do ácido quanto da base, o produto matemático entre os íons, as espécies com cargas geradas, dividido pela espécie que originou eles. Só isso, tá bom? Ô, Luciane, se eu tivesse outra espécie aqui, você faria o produto matemático aqui também, sem problema nenhum, tá bom? Uma outra espécie qualquer, você colocaria aqui embaixo multiplicando esse BOH. Só isso, tá bom? Ki se refere à quantidade de espécies que se encontram ionizadas no equilíbrio. Tudo bem isso aqui, pessoal? De boa? Então vamos lá, continuando.
Ô, Luciano, o que é grau de ionização? Tá lembrado que você vai ionizar algumas espécies, você vai criar algumas espécies com carga, chamadas de íon? Dá uma olhadinha aqui. Então você pode ter aquela transformação total, que é a ionização total, onde todas as espécies foram convertidas em íons, assim como você pode ter a transformação parcial, onde parte das moléculas, parte das espécies foram convertidas em íons. E para você saber qual que é esse grau de ionização, o quanto foram formados de íons, tá bom? Você usa o grau de ionização, é uma continha matemática. Como é que seria isso? É o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Você não entende nada. É o número de espécies iônicas formadas dividido pelo número de espécies totais. Só isso, tá bom? Continuando aqui. Algumas denotações para a gente ficar bem afiado nessa matéria. O Sam, você falou sobre ácido e sobre base, então a gente vai dar uma olhadinha sobre os conceitos até então vistos, tá bom? Segundo Arrhenius, o que é um ácido? O ácido é toda aquela espécie que em contato com a água libera H+. O que é uma base? É toda espécie que em contato com a água libera OH-, tá bom? Com exceção da amônia. A amônia, ainda que não tenha OH-, ela é uma base também, tá certo? Luciano, tem alguma outra teoria que fala que ácido e base é outra coisa? Sim, temos, a gente vai ver isso agora. A ácido e base, segundo Bronsted e Lowry, o que nós temos aqui? O ácido, segundo ele, é toda espécie que, independente do meio, está lembrado que anteriormente a gente falava só em contato com água? Pois bem, mudou um pouco aqui. Ácido é toda espécie que, independente do meio, libera prótons, libera H+. E base é toda espécie que, independente do meio, recebe prótons, recebe H+. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, se a espécie liberar H+, é um ácido? Sim. Se a espécie receber esse ácido, ela é uma base? Matou a charada, é isso. Tá bom? Ô, Luciano, mas aqui no seu esquema você está falando uma tal de ácido conjugado, base conjugada? Que raio de trem que é isso? Primeiro de tudo, vem cá comigo. Você está vendo esse NH3? Ele vai receber um H+. Tá vendo? Então ele é uma base. Opa, recebeu H+, é uma base. Tá vendo que esse cara aqui, H2O, ele vai virar OH-, ou seja, está faltando um H+. Então essa espécie, como ela está perdendo H+, ela é um ácido. Então o que nós temos é o seguinte, ó. O que é uma base conjugada? É a espécie que perdeu H+. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Você está lembrado que a sua espécie que perde H+, ela é o ácido. Ácido é aquela espécie que perde H+. Quando esse ácido perdeu o H+, o que ele virou? Uma base conjugada. Então, base conjugada nada mais é o que sobrou depois que você perdeu o H+. Ô, Luciano, o que é um ácido conjugado? Ácido conjugado é a espécie que recebeu H+. Está lembrado que base é aquela espécie que recebe H+? Pois bem, então base é aquela espécie que recebe H+. Ao receber o H+, ela vira um ácido conjugado. Então nós temos aqui, você pode entender que é o antes e o depois. Antes de se perder ou receber o H+, você tem a base e o ácido. Ácido é aquela espécie que perde o H+. Opa, perdi o H+, eu sou o ácido. Aquela espécie que recebe o H+, é a base. Depois que aconteceu tudo isso, o que nós temos? Opa, aquela espécie que recebeu o H+. Ela é o ácido conjugado. O que antes era a base vai virar o ácido conjugado. Antes de receber H+, depois de receber H+. Nós temos o seguinte, o ácido não é aquela espécie que perde o H+. Então o que nós temos aqui? Ó? Quando a espécie que perde o H+, ela é o ácido. Quando ela perdeu o H+, ela vai virar a base conjugada. Então nós temos, antes de perder o H+, ele é o ácido. Depois que perdeu o H+, ele é a base conjugada. Tranquilinho? Então nós temos o antes e o depois. A espécie que perde H+, é chamada de ácido. E a espécie que recebe H+, é chamada de base. Tudo bom? Ô, Luciano, e a respeito de Lewis, nós temos o seguinte, pessoal. De acordo com Lewis, ácido é toda espécie que, independente do meio, recebe um par de elétrons. Opa, se eu recebi um par de elétrons, eu sou um ácido? Isso, garoto. E base é aquela espécie que, independente do meio, doa um par de elétrons. Opa, Luciano, então se eu tenho um par de elétrons e eu doei ele, eu sou uma base? Exato. Dá uma olhadinha aqui, ó. Analisando essa espécie, está vendo que ela está recebendo um par de elétrons? Esse cara está recebendo um par de elétrons. Se ele está recebendo um par de elétrons, ele é o ácido. Se esse cara está doando um par de elétrons, ele é a base. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse cara agora é o oposto.
Ele tem um par de elétrons livres e vai doar. Opa, se eu doei o par de elétrons livres, eu sou a base. Olha só, dou o par de elétrons livres é a base. Se eu que sou esse cara recebi esse par de elétrons, eu sou o ácido. Tcharam, só isso. Dá uma olhadinha no resumo aqui, pessoal. Analisando ácido e base de acordo com Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. O que é ácido segundo Arrhenius? Aquela espécie que libera H+, em contato com água. O que é base segundo Arrhenius? Aquela espécie que em contato com água libera OH-. Cadê o furo dessa teoria? O NH3, ainda que não tenha OH para ser liberado, ele reage com ácido, ou seja, ele é uma base. Está aí o furo dessa teoria. Segundo Bronsted e Lewis, o que é um ácido? Um ácido é aquela espécie que libera prótons, libera H+, independente do meio. Base é aquela espécie que recebe H+, recebe prótons, independente do meio. Qual que é o furo dessa brincadeira? O BF3 ele reage com uma base. Está vendo aqui que o ácido, ácido reagindo com base, ele não tem H+ para ser doado e ainda assim ele reage com a base? Esse aqui é o furo que você tem. O que nós temos de Lewis? Lembrando que Lewis nós temos que ácido é toda a espécie que doa par de elétron. Base é toda a espécie que recebe par de elétron. Até então, essa teoria está sendo utilizada. Então, por enquanto, não foi observado nenhum furo. Pode ser que daqui a um tempo seja observado algumas falhas e seja proposto uma nova teoria que englobe essas falhas. Tá bom? Pessoal, então por hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.